nessa oficina é que vocês entendam melhor os conceitos básicos que vêm desde a moda até a formação de toda a indumentária, de todo o figurino. Os conceitos básicos que envolvem moda, vestuário e cultura da vestimenta, dando um destaque para como eles são aplicados dentro das produções teatrais e também das produções audiovisual. Tudo que a gente vai ensinar aqui, as técnicas, a nossa maneira de fazer artesanal, como a gente já disse que a gente gosta de trabalhar, é para mostrar para vocês que vocês também são capazes de fazer, despertar essa criatividade, essa vontade de fazer. E vocês vão ver que tem possibilidade de vocês criarem os próprios trabalhos de vocês com materiais de fácil acesso, coisas que muitas vezes vocês até têm em casa. Porque como a Babi falou na apresentação dela, mesmo que você não queira ser figurinista, você queira trabalhar em uma outra área dentro da arte, que queira atuar, que queira dirigir, que queira escrever, é interessante você ter esse conhecimento sobre o todo. E o figurino, como eu disse, ele ajuda muito a compor toda essa criação de personagem, né? Então, principalmente se você quiser atuar, é muito legal que você tenha esse conhecimento sobre o figurino. Até porque, como já foi dito, aqui no Brasil, as coisas são feitas de uma maneira muito independente e coletiva. E no início de carreira, então, vocês vão ver. A gente, por exemplo, da Marginalia Filmes, a gente sempre se apega em bazar, em brechó, a gente já recebeu doação. Isso quando a gente não tira do nosso próprio armário. Fazemos visitas em acervos da nossa faculdade, então, nem se fala. Sempre em busca de materiais que vão ajudar a gente a compor os nossos figurinos, a montar, a ter uma ideia, fazer uma sobreposição. Mas é claro que pra gente chegar nessa prática, a gente precisa da teoria, até porque ela é muito importante. É a teoria que vai dar base pra gente poder criar com propriedade aquilo que a gente quer passar com a roupa escolhida. Vocês vão ver só que o figurino comunica muito. A gente vai provar pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia do conteúdo que a gente vai trazer aqui pra vocês. Vamos fazer uma introdução à história da moda, que foi lá que tudo começou e é muito importante que a gente saiba toda essa árvore genealógica da indumentária e do figurino. Assim que a gente passar por essa etapa, a gente também vai falar da história do figurino dentro do teatro, dentro do audiovisual, dentro das produções. Também vamos fazer pesquisas e vamos ter um momento de apreciação de figurinos. Vai rolar também uma pesquisa dos materiais para a construção dessas roupas. Tecidos, instrumentos de costura, uma maneira também de improvisar, porque como a gente disse, a gente vai estar sempre improvisando, então vocês vão ver muita coisinha que dá pra fazer ali artesanalmente, tá? E vem uma galerinha muito legal aí pra contar como é que isso funciona pra gente. E a gente vai até introduzir com vocês um pouquinho uma prática e abordagens de costura. Vamos passar rápido por cima disso, mas é importante que vocês saibam. Agora vocês já conhecem a gente, vocês já sabem do nosso coletivo, que é a Marginalia Filmes, que está produzindo essa oficina para vocês. Vocês já sabem também um pouco sobre o conteúdo dessa oficina e a nossa intenção em passar ela para vocês. Então pega aquela caneta, aquele lápis e aquele papel que eu pedi para vocês lá no início e bora de conteúdo que vai ter muita coisa legal para vocês anotarem. É comum no nosso dia a dia que quando a gente acorda, a gente vai no banheiro, lava nosso rostinho, toma um banhozinho e a primeira coisa que a gente faz é abrir o nosso armário, a nossa gaveta e olhar para uma roupa e falar: o que eu vou vestir hoje? Isso quando a gente tira o pijama. Se você não ficar o dia inteiro de pijama. Mas eu escolho meu pijama. Eu acho importante ter um pijama. Legal. Então isso a gente já se pergunta: qual pijama eu vou vestir hoje? E aí a gente tem alguns métodos para escolher essa roupa. A gente vai na janela e fala: tá sol? Tá chovendo? Rio de Janeiro ultimamente tá meio frio. Então a gente tem que catar aquela roupa que a gente deixa lá, aquela com cheiro de guardado, que blusa de frio, um casaco. No Rio de Janeiro eu usei 2 vezes. Então a gente vai lá, pega aquela roupa que tá mais escondida pra vestir. Ou então, sol, praia, vou botar aquele biquíni? Vou fazer aquela marquinha de fita? Será? Como que vai ser hoje? Vou ficar em casa? Vou tirar o pijama, vou trocar por um outro pijama? Vamos descobrir. E aí, de acordo com o lugar que a gente vai, é que a gente vai escolher o nosso lookinho, né? Será que eu vou no mercado? Vou me arrumar pra ir na padaria. Bota aquela lantejola, uma sandália de salto, uma maquiagem. Não faz isso não, gente. E é claro que isso é uma coisa que todo mundo faz. Escolher a nossa roupa do nosso dia a dia, se a gente tá indo pra escola, se a gente tá indo pro trabalho, se a gente tá indo só na padaria de salto mesmo, não interessa. Isso é uma característica de todo mundo e diz muito sobre a gente,
tanto expressa a parte funcional da coisa, porque se você vai pra escola, você precisa colocar um uniforme, você vai colocar um tênis mais confortável se você tem uma educação física, vai colocar uma legging, um shortinho, uma coisa mais pra você se exercitar. Se for só pra ficar sentado o dia inteiro, bota uma calça jeans, moletom, capuz, escreve. Se você vai trabalhar, dependendo do seu emprego, você precisa colocar uma roupa, né? Uma coisa mais de escritório, advogados, coisa mais gravatada. Se é igual a gente, artista, bota uma roupa, camiseta velha, calça velha, que vai rolar no chão, que vai limpar o chão do lugar que você vai ensaiar. E aí, isso vai dizer muito sobre o lugar que você vai, a sua condição nesse lugar e também o que você quer expressar. Eu, por exemplo, quando eu vou pra Cal, eu faço faculdade de teatro e, né, a gente sabe muito bem que a galera do teatro, ela tem que andar com roupa confortável. Ainda mais se você tá em período de estudo, em período de ensaio. Eu nunca vou pra faculdade com uma calça jeans. Eu já fui uma vez porque eu sabia que eu ia ficar sentada escutando o professor falar. E ainda assim é desconfortável, porque eu vou até contar um segredo pra vocês. Sabia que a nossa faculdade não tem carteira e cadeira? Não tem mesa e cadeira? A gente senta no chão. Isso quando a gente senta numa cadeira também não tem mesa. Então, assim, a gente já vai pensar nisso para escolher a roupa do nosso dia. Chinelo é de lei. A gente bota um chinelinho que chega lá, vai tirar, vai ficar descalço. E isso vai dizer muito sobre a gente. Porque até nessa escolha da roupa mais confortável, do chinelo que seja, você vai querer passar a sua personalidade, né? E tem um detalhe também um pouco chatinho, pra quem menstrua sabe. Naqueles dias, a gente fica mais sensível. Fora que, né? Coloca absorvente, essa coisa toda. Então, às vezes, a gente precisa, sim, escolher uma roupa que é mais apertada pra trazer uma segurança. Gente, olha quanta coisa até aqui eu já falei que influencia na nossa maneira de vestir. E a gente talvez nem pensasse nisso, né? Pois é, eu falei que vocês iam aprender muita coisa. A maneira como você cobre o seu corpo é a maneira como você mostra aquilo que você gosta, aquilo que você é, ou aquilo que você quer ser. Porque às vezes a gente tá chegando num lugar pela primeira vez e a gente quer deixar uma boa impressão, né? Principalmente se você tá indo numa festa, quer dar aquela paquerada, você vai colocar sua melhor roupa, você vai fazer sua melhor maquiagem, ou vai colocar o seu melhor perfume, pra você poder causar ali um impacto e falar, gente, a mãe tá on. Então, assim, isso passa uma personalidade toda na sua maneira de vestir. E quando você já tem um grupo, isso pode até mudar, né? Porque você já tem um grupo ali formado, de repente você anda com pessoas que são mais parecidas com você, seus amigos, sua família, tem características em comum. Isso influencia muito, e eu falo até por mim. Quando eu tô chegando num lugar pela primeira vez, nem sempre eu me visto da forma como eu me vestiria se eu estivesse saindo com os amigos que eu já conheço, no grupo que eu já estou inserida. Claro, eu quero causar uma impressão diferente. Depende muito do meu humor, depende muito do dia, depende do meu objetivo também naquele lugar. Eu sofri um impacto muito grande, e a Babi também que tá aqui comigo, Larissa também que tá aqui comigo, a gente tava até falando sobre isso agora. A gente veio do interior de Minas Gerais, cidades pequenas, e quando a gente chegou no Rio, a gente se deparou com um choque cultural mesmo, né? Dessa questão da vestimenta, dessa questão da maneira de se vestir, da maneira de se portar, inclusive. E é muito louco isso, porque no interior a gente percebe que as pessoas, elas têm certas preocupações que às vezes aqui no Rio as pessoas não têm, e algumas coisas lá pro nosso lado, né? Tô falando mais dali da onde eu conheço, viu, gente? Interior de Minas Gerais, sul de Minas, respectivamente, 3 Corações em Campanha. Tem coisas que aqui as pessoas se preocupam que lá não é uma preocupação. Por exemplo, Rio de Janeiro, chinelo. Eu amo. Gente, eu me encontrei nesse lugar. Eu nasci pra morar aqui. Porque por mim, era só chinelo. Eu não posso ver um chinelo, eu quero comprar um chinelo. Chinelo diferente. Um chinelo rosa, um chinelo azul. Pra você sair em cada ocasião. Aqui a galera sai de chinelo e é lindo. Lá, a galera também sai de chinelo, mas assim, rola uma preocupação, às vezes, um pouquinho maior, de você deixar o chinelo pra sair em casa, né? É uma coisa. Até porque também essa questão do tamanho, né, da cidade influencia nas suas opções de diversão, suas opções de lazer. A cidade que eu morei a minha vida inteira não, parte da minha vida, lá em Minas Gerais, que é Três Corações, é uma cidade que não tem shopping, por exemplo. Então, as pessoas têm um pouco menos de opção de lazer.
E aí a opção, de repente, é dar uma volta na praça central da cidade, comer um sanduíche, comer um hambúrguer, né? Um lanche, enfim, tomar um café. Isso já é uma opção de lazer que te obriga a escolher uma roupinha, né, um pouco melhor. Aqui não, aqui você vai no shopping, aqui no Rio, você vai no shopping, a galera tá de short, chinelo, biquíni, sabe? Tipo assim, eu acredito também que por ter essa vibe praiana, isso também dá um pouco mais de conforto pra pessoa estar sempre de chinelo, estar sempre de shortinho, de bermuda, né? Camiseta, ou até mesmo só biquíni, no caso de quem usa parte de cima o biquíni. Enfim, isso é uma questão que eu comecei a reparar quando eu vim pra cá. E eu sempre tô associando, né, as coisas que a gente vive mesmo no nosso dia a dia às transformações artísticas, porque a nossa vida e a nossa arte está sempre muito ligada. Na origem da indumentária, a gente pode citar 3 motivos pelos quais o ser humano escolhe se vestir. 2 desses motivos são muito instintivos: pudor e proteção. A gente veste uma roupa pro caso do calor, para se proteger, do frio, para se proteger, ou seja, esses fenômenos da natureza, né? Então a gente precisa estar com uma vestimenta adequada para não ser agredido pelos fenômenos da natureza mesmo, que a gente já vive aí no nosso dia a dia. Já no caso do pudor, é porque a gente sabe que em algumas culturas o ser humano se sente constrangido de andar nu. E à medida em que certos valores religiosos tomaram conta do espaço, essa circunstância se reforçou ainda mais. Mas, apesar de serem bons argumentos, né, o pudor e a proteção do corpo, para que a gente se vista, não é só eles que fazem com que a gente se vista, não. Tem mais um. Até porque só o pudor não justifica a proteção. Assim como também a proteção não justifica o pudor. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que vivem em lugares com a temperatura mais elevada não deixam de colocar uma roupa para sair. Apesar de todo o calor ser muito favorável para que aquela pessoa ande nua, ela ainda assim coloca uma roupinha, nem que seja uma roupa que mostre mais o corpo. Mas totalmente nua, ela não sai. E também existem pessoas que andam nuas usando apenas alguns adereços. É o caso de algumas tribos indígenas brasileiras. E é por esses motivos que a gente entra nesse terceiro fator que faz com que a gente também se vista, que é usar a vestimenta como adereço. A gente colocar uma roupa, a gente, né, cobrir o nosso corpo, sempre foi um fator de significação para o ser humano. Essa motivação, tanto de caráter psicológico quanto de caráter social, mostra que a indumentária foi adotada pelo ser humano como forma de expressão. A moda, ela é relacionada à vida de toda uma sociedade. Mesmo aquelas pessoas que falam, eu não sigo moda, eu não me importo com o que eu visto qualquer coisa. De alguma forma, essas pessoas são impactadas pela influência do modismo. Até porque a moda não é só sobre se vestir. Ela é um conjunto de informações que orientam costumes e comportamentos. E variam no tempo e na sociedade. E aí vocês podem considerar dentro de moda não só roupa, não só adereço, não só sapato, mas também música, literatura, arquitetura, os nossos hábitos e tudo que pode mudar de acordo com o tempo. E a gente sabe que tudo isso é ditado a cada época por uma tendência. A gente sabe aquelas músicas do momento, né? Quantas vezes dentro de intervalos de tempo a gente não percebe uma decoração nova surgindo, uma moda de casa mais minimalista, uma arquitetura mais colorida. Não sei se vocês já perceberam, mas tem épocas assim que as pessoas sempre constroem as casas no mesmo padrão. Aí sempre tem aquele muro, antigamente era um muro, um portão básico. Botaram vidro no muro, arranca um pedaço do muro, bota o vidro, aí várias casas fazem. São tendências que as pessoas seguem. Assim como em tantas outras partes da nossa vida. A música, eu já citei. A literatura, então, nem se fala. A gente vê que tem época... Isso é muito engraçado, porque eu já tinha percebido isso. E eu nunca tinha relacionado isso à moda. Mas, até mesmo com esse estudo, eu aprendi muita coisa, viu, galerinha? Fonte. Às vezes a gente tá escrevendo de um jeito. E aí você... Pessoa que tá acostumada a comprar livro, né? Vê que os livros que vêm de uma mesma época, mesmo que sejam de editoras diferentes, de autores diferentes, eles costumam vir com uma mesma pegada, né? Cada um vai deixar a sua marca, vai deixar a sua assinatura, mas tem coisas que fixam muito.
Isso é muito legal, porque você vê quanto a gente sofre o impacto dessas tendências. A moda, ela vem do latim modus, que significa modo. E essa moda da nossa roupa, né, ela é muito mais do que só essa tendência. Ela está associada a todo o conjunto da nossa experiência de vida mesmo, num contexto político, social e sociológico. O fato é que a palavra moda, em português, adquiriu o seguinte sentido: moda: conjunto de opiniões, gostos, assim como modos de agir, viver e sentir coletivos. O uso de novos tecidos, cores, matérias-primas, etc. Sugeridos para a indumentária humana por costureiros e figurinistas de renome. A indústria ou comércio da roupa. Grande interesse, fixação, mania, modinha. Vem, menina Alice. Bom, sendo a moda um determinado uso ou costume em vigor durante alguma época, a história da moda é um livro por meio do qual se pode acompanhar a evolução da humanidade no tempo e no espaço. Período de guerra, recessão, riqueza, medo e alegria, tudo é identificado por meio da indumentária. Quer saber o que significa indumentária? Peraí. Indumentária: arte relacionada com o vestuário, história do vestuário ou de hábitos relacionados com o traje em determinada época local, cultura, etc. Conjunto de vestimentas em determinada época ou por determinado povo, classe social, profissão, etc. O que uma pessoa veste: roupa, indumento, induto, vestimenta. Gente, elas são muito boas. Sério, gente, contratem elas. Elas são ótimas assistentes. Muito legais. Quem quiser contratar elas, pode deixar nos comentários. Depois a gente resolve. Elas são muito funcionais. Vocês viram isso? São muito funcionais, cara. Eu me divirto. Nem parece que ela estava lendo no celular. Não aqui no livro. Será que nesse livro tem? Dicionário de Tiago. Conforme a história foi acontecendo, a gente pode refletir a maneira das pessoas se vestirem. Por exemplo, durante as guerras, a gente poderia ver claramente quem estava em fase de pobreza e quem estava de um lado mais rico da coisa. Por exemplo, durante a guerra, a gente sabe definir as roupas das pessoas que estavam em combate, infelizmente aquelas pessoas que sofreram ataques, famílias também e tribos em momentos de pobreza, em momentos de riqueza, grupos que vivem sob influência religiosa, e todas as fases vivenciadas pela humanidade influenciam a indumentária. Se a gente for fazer uma análise histórica mesmo, assim, pegar para destrinchar e observar todos os pontos que foram importantes ao longo do século e dos papéis representados pela moda, na cultura e nos valores predominantes em cada momento. Voltando um pouquinho, é importante a gente se lembrar sempre os motivos que fizeram que a humanidade adotasse o uso das vestimentas. E também dos adereços, claro, né? Para compor todo o look, para fazer todo o figurino, a gente precisa não só de roupinha, mas também de adereçozinhos, brinquinhos, coisinhos, às vezes um chapeuzinho na cabeça, uma bolsinha. Tô lembrando agora que eu trouxe um monte de bijuteria bonitinha pra colocar e não coloquei. O fato da gente ter escolhido a indumentária como uma forma de adorno mostra também muito da nossa comunicação, né? Como eu já venho falando pra vocês desde o início. Aquela horinha que a gente acorda, vai no nosso armário, fala qual roupa que eu vou vestir hoje, pra onde eu tô indo, qual que é o clima do dia, o que eu quero comunicar. A indumentária surgiu na pré-história com o uso de peles de animais. Nessa imagem que tá aparecendo aí pra vocês, vocês podem perceber que a vestimenta desse homem, ela é bem peluda, né? E a gente já até hoje em dia viu alguns casacos de pele, mas nessa época aí, eles realmente tiravam a pele do animal e se cobriam, provavelmente em um período mais frio, né? E como se trata da pré-história, a galera andava nua mesmo. Por se tratar da pré-história e a galera já andar nua, a gente pode associar esse tipo de vestimenta a uma questão de proteção. Como eu disse, com relação aos fenômenos da natureza, nesse caso, o frio. Mas não pensa que era assim com todo mundo, não. Tinha uma galera que não usava nada, ficava sem roupa mesmo. Mas alguns desses povos, apesar de não usar roupa, usavam alguns adereços, alguns enfeites, alguns braceletes, ou era na cabeça ou era no pé,
para poder simbolizar a sua posição social dentro daquele conjunto que ele estava inserido, seja de uma tribo, seja dentro da família. Ele precisava se destacar de alguma forma ali dentro da sua posição, do seu status, e isso era simbolizado naquela época por adereços. Então era uma pulseira, um bracelete, alguma coisa na cabeça, enfim. E esses adereços, eles eram feitos, né, com os materiais que eles tinham disponíveis. Muitas vezes pele de animal, dente de animal, e isso também simbolizava a bravura deles, porque eles tinham que ir atrás do animal, tirar aquela pele, tirar aquele dente, e isso já era um caminho de construção até ele colocar aquele símbolo no corpo dele. Então mostrava tanto a posição social dele, né, a posição ali dentro do grupo, como também mostrava a bravura dele, porque ele fez artesanalmente esse adereço que ele tá usando depois de ter caçado um bichinho aí e arrancado o dente dele, a pele, para poder colocar no seu corpo. E aí, pensando na evolução dessa indumentária, a gente pode associar esse caminho aí andando em paralelo com a agricultura e a pecuária, que vai permitir que esse homem pare de ter uma vida nômade, que é o quê? De ficar andando de um lado para o outro, nunca ter parado em lugar nenhum. Ele passa a ter um solo fixo dentro dessa condição de todas as evoluções ali, das situações da vida dele. E aí a indumentária, ela ganha uma força, né? Ali as vestimentas, as nossas roupinhas, elas vão ganhando também um poder maior. A agricultura e a pecuária evoluem. As pessoas param de ser nômade e começam a ter um solo fixo. E aí a indumentária ganha uma força. E aí vem o quê? A utilização do linho. O linho é um tipo de tecido. Quando a gente chegar nessa parte, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas o linho, ele é um tipo de tecido. E ele começa a ser usado para construir saiote e outras peças também, né? A galera que não tinha tanta condição, os escravos, eles andavam praticamente nus. E uma curiosidade muito legal é que, né, nessa galera lá da antiguidade, os egípcios, eles se destacavam. Por quê? Eles tinham uma mania de usar peruca, porque a peruca evitava que eles pegassem piolho, que naquela época tava assim, ó, andando na cabeça da galera legal. Então o que eles faziam? Eles botavam a peruca para poder evitar que esse piolho ele aumentasse ali a sua produção na cabeça de geral. Porque imagina, a indumentária tava começando a caminhar, a galera tudo com piolho, não tinha nem o que passar na cabeça, tinha que morrer coçando, e é isso aí, galera. Não tinha o que fazer, galera, aceitar seu piolho. Não tinha pente fino. Entendeu? Não tinha pente fino. Não tinha um... Como é que é o nome daquele remédio? Não tinha um pente. Escabinho. Tinha um escabinhozinho pra pessoa passar na cabeça. O calçado mais comum deles era uma sandália feita de palha trançadinha, porque isso protegia daquela areia escaldante do deserto do Saara. Então, eu vou botar uma fotinha pra vocês verem como que era. Sandália feia. É muito curioso, né? Porque vocês estão vendo aí na imagem. Quando eu falei sandália, eu acho que até eu mesmo, quando, né, fui estudar sobre tudo isso, eu associo muito aquelas sandálias que a gente encontra, tipo, em feira, assim, que são mais artesanais. Mas olha o tanto que é diferente de tudo que a gente já viu, assim, né? Uma coisa muito única, uma coisa muito específica pro material que eles tinham na época, pro conhecimento que eles tinham na época. Eles não tinham uma outra referência de calçado também. É muito interessante pensar que é uma criação muito autoral, porque hoje em dia a gente né, tem o tênis e a gente tem já uma referência do que é um tênis. Então, em cima dessa referência, você vai trabalhando. Mas naquela época eles não tinham referência, então eles criaram do zero uma coisa e chamaram de sapato. E era isso aí que vocês estão vendo. Então, gente, eu interrompi um pouquinho a Dimitra aqui, só pra ler pra vocês o que tá aí na imagem. No período paleolítico, os homens já produziam ferramentas e usavam algumas para raspar as peles de animais e fazer peças de vestuário, dentre elas, os sapatos. Isso mostra que a arte de curtir couro é bem mais antiga do que imaginávamos, bem anterior às câmaras do Egito Antigo, além do couro de animais. Os calçados pré-históricos também eram feitos com folhas, cascas de árvores e cipós. Uma outra peça daquela época que eu quero mostrar aqui pra vocês é o cleft. Ele era usado pelos faraós do Império, que surgiu ali por volta de 3000 a.C. E aí, como vocês podem ver, é um pedaço de tecido que ele amarra na cabeça e dá uma emoldurada no rosto, né? Fica parecendo até que é um cabelinho ali, se vocês prestarem bastante atenção.
É uma coisa bem vibe Cleópatra, uma vibe, né, galera? Uma vibe Cleft. A Antiguidade Clássica, que foi existente até 395 depois de Cristo, foi o período de apogeu de dois grandes povos. Deixou aí a galera em evidência, né? Mostrou para que veio. Os gregos davam maior importância aos valores estéticos de suas vestimentas do que ao apelo sensual das mesmas. Mas o curioso é que, apesar disso, a nudez não era nada considerado vergonhoso. Pelo contrário. Assim como nas artes, né, eles também costumavam dar uma ênfase ali para as formas humanas. E para conseguir esse efeito com as roupas, eles criavam uns drapeados. É como se fosse um franzidinho marcante. Eu vou mostrar nas imagens para vocês. Dá para vocês perceberem aí, na altura da vestimenta da parte de baixo, né, na altura da perna dela, que é abaixo da barriga, vocês podem ver que tem uns franzidinhos, né, isso que são os drapeados. A peça mais famosa daquela época, assim, mais marcante de tudo, foi o kiton, que é feito a partir de um retângulo de um tecido. Eu vou botar mais uma imagem para vocês verem. Essa imagem aí, a imagem maior, já é o resultado, né, de como que fica a montagem dessa roupa. Mas aí em cima, vocês podem perceber, é um tecido retangular. E aí a pessoa vai colocando ali e vai montando, né, todo esse look, bota um cinto, bota um negócio, faz toda uma estética da época. E aí nessa época também eles já usavam as joias para poder complementar essas roupas, né? Porque o que é uma pessoa sem joias? Eu esqueci. Botei um anel, gente, não tenho nada. Dá pra perceber, né? E aí um fato bem curioso. Olha que loucura, né? Sempre essa coisa toda do pobre, do rico. Eles proibiram os pobres de usarem roupas coloridas. Então, quando a galera menos favorecida financeiramente saía em público, eles não podiam usar roupa colorida. Roupa tingida, nada. Tinha que ser o básico do básico, um tecido como ele veio ao mundo. E tudo isso pra quê? Pra mostrar claramente quem era rico e quem era pobre. Porque se você tá em público nessa época, né, em que essa regra foi imposta, e você vê claramente quem usa roupa tingida e quem não usa, ou seja, aí você já vê a divisão das duas coisas, você já vê a exclusão das duas coisas. E é uma questão que realmente é muito cultural, porque se arrastou e até os dias de hoje. É incrível que em alguns momentos, eu acredito que hoje as pessoas tenham mais acesso a alguns modelos de roupa, mesmo que esses não sejam das mesmas marcas. Mas você consegue perceber a classe social de uma pessoa pela roupa que ela tá vestindo. Isso é muito, muito, muito bizarro. E eu sinto que muitas das vezes é um pouco proposital que isso aconteça. Se construir, se programar para colocar no mercado matéria que algumas pessoas não vão ter acesso, sabe? Que são bem exclusivas mesmo. Existem as grifes, existem as marcas que fazem lançamentos de peças exclusivas por valores altíssimos e muitas vezes não são nem nada muito bonito, né? Vamos ser sincero, não vou citar nada aqui que eu não quero me comprometer. Mas hoje em dia, né, com essa facilidade do acesso à internet, a gente vê muito bafafá sobre tendências de lançamento de marcas específicas. Um sapato X que foi lançado caríssimo e as pessoas que têm mais condição, né, se matam ali pra comprar aquilo, umas entre as outras, pra poder ter aquela peça exclusiva. Você sabe quem é rico e quem é pobre, de acordo com essa vestimenta. E aí, que em Roma, que foi fundada no século VIII a.C., muitos valores gregos foram adquiridos. E a principal característica da vestuária do povo daquele lugar, com certeza, era o luxo. Peças muito extravagantes, muito luxuosas. E apesar disso, eles também não tinham nenhum compromisso com a sedução. Era mesmo só por essa coisa de se amostrar. A peça mais marcante deles foi toga, como vocês estão podendo ver aí na imagem. Vocês veem que tem essa referência, né, ainda desse drapeado. Aquela outra imagem que a gente viu do pano em retângulo, né, do kiton. Só para vocês terem conhecimento visual também de como que era essa peça. E no outro exemplo que a gente viu do kiton, a gente viu num corpo feminino, né? Então, a gente já subentende-se que era uma peça que foi
idealizada mais para mulheres usarem. E que quando foi para Roma, eles levaram a ideia, mas aí eles focaram mais na vestuária masculina, colocando algumas características, porém adaptando, né, para os homens poderem usar. E aí, essa peça, ela indicava posição social, né, dessa pessoa que estava vestindo. Quanto mais volume tinha, mais alto era o nível da pessoa. Já que esse excesso de tecido, né, dificultava os movimentos e, consequentemente, dificultava o trabalho. Ou seja, quem tem muito dinheiro não precisa trabalhar tanto, né? Tem uns que nem trabalham mesmo, então vocês imaginam. Mas aí, quando Roma foi ali se enfraquecendo por conta das invasões, teve a divisão do Império dividido em Ocidente e Oriente, surgiu a seda, que era o tecido ali, né, mais popular em Bizâncio, que é a capital do Oriente. A fabricação da seda era monopólio do governo. O uso era exclusivo da família real e dos funcionários da corte. A operadora de câmera, assim. Dá um pulinho aí, finge que você é o bichinho da seda. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho com vocês, tá bom? O êxodo urbano, ele provocou a fuga para o campo e a formação da estrutura feudal, a estrutura eixo da Idade Média, que aconteceu entre os séculos 9 e 13. Então, com o poder do rei e essa descentralização, o feudalismo foi ganhando espaço. Com isso, a vestimenta também teve alterações. Nas artes, o que se predomina ainda é o estilo romântico, também adotado nas vestimentas, com linhas retas, um tecido com uma expressão mais dura e pesadas, como vamos ver agora na imagem. Bom, como podemos ver nas imagens, temos a figura de camponeses, né? Um casal de camponês com vestes com tonalidades mais simplórias, né? Um verde, um marrom. A roupa da mulher quase não tem cor, né? Então podemos também fazer a associação do que a Dmitria falou sobre as pessoas com menos aquisição financeira não poderem utilizar roupas com cores. E já no outro lado vemos uma figura possivelmente de um padre, né, um soldado romano e cidadãos. Podemos ver que o caimento da roupa mostra que é uma roupa, um tecido mais pesado, né? E se a gente aproximar um pouquinho a imagem, a gente consegue ver que o que está no soldado, que tampa a cabeça e vai até o pescoço, provavelmente é de ferro, um tecido grosso, né, para impedir que ele sofra um ferimento do inimigo. Já na outra imagem, a gente consegue ver que é um tecido mais requintado, mais chique, né, gente? E a gente consegue fazer associação com roupas da realeza, né, nesse período feudal. E nas vestes da mulher, a gente consegue ver o uso do cinto, já fazendo uso dos acessórios, um capricho maior também na roupa, nessa roupa vermelha, nessa veste vermelha. E seguindo aqui, o Ocidente, ele almeja os produtos orientais. E as cruzadas levaram à invasão de regiões próximas ao Oriente. Então, como eles tinham interesse, né, com esse início do uso da seda, no Oriente haviam outros produtos que também poderiam ser usados nessa indumentária deles. Não só para isso, eles faziam utilização de outros objetos, outros produtos, como já é conhecido, os temperos, por exemplo. Mas os tecidos também eram algo muito almejados por eles. E os mercadores, eles vendem os produtos orientais dentro dos feudos e formam os burgos, que eram cidades pequenas, na periferia dos castelos feudais. E com isso vai se desestruturando e aí vai dando início ao capitalismo comercial, o mercantilismo. E a burguesia fortalecida, ela exigia a revisão dos valores, fazendo com que a igreja perca o monopólio cultural. O estilo gótico adotado nas artes se reflete na moda. E as mulheres usavam véus que chegam aos joelhos. As mangas são muito amplas no punho. Podemos até utilizar de exemplo a última imagem, daquele vestido branco com uma manga bem grande. É porque a imagem tava assim, né? Mas se a gente vestisse, fizesse assim, ia ver que ela tem uma manga bem grandona. E aí vamos ter o exemplo do gibão. Bom, como podemos ver aí na imagem, os homens usam o gibão, né, que é um pequeno casaco com mangas
ou em forma de colete. A moda propriamente dita começa a surgir na segunda metade do século XIV. E nessa época, o poder estava concentrado no rei absolutista, cuja corte usa uma indumentária extravagante. E, na segunda metade do século XVI, surge o movimento renascentista, reflexo das mudanças ocorridas na sociedade da época. E aí a igreja começa a meter a sua mãozinha, como sempre, né, gente? Na história sempre tem a mãozinha da igreja. E na indumentária não poderia ser diferente. E com isso, a nova classe abandona os valores teológicos da igreja e adota a antropologia humanista. Bom, e aí, o ideal da beleza renascentista eram de mulheres rechonchudas, com a cintura bem marcada. E para representar esse ideal, elas usam um recorte em forma de bico entre a blusa e a saia. Utilizavam também muitas joias e os cabelos eram repletos de adornos. E um hábito feminino que tinha na época era puxar os cabelos e acentuar a testa, deixar bem à mostra. Então, isso eles faziam muito na época. Era chique. A gente devia ter vivido nessa época. Era o nosso momento. Como podemos ver na imagem, ali já ganha já tem um ganho de um decote, né? As mulheres renascentistas, gente, eram aquelas mulheres... Bom, gente, as mulheres renascentistas, elas já começam a ganhar um empoderamento, uma força. Então você vê que ali já começa a ter o uso de um decote. Também já as mulheres renascentistas, a gente pode ver nessa imagem, se você dá um Google, você também vai achar outras que geralmente tinham um adorno no cabelo. Sempre tinham um lenço, sempre elas gostavam de colocar alguma coisa no cabelo. Na segunda imagem, podemos ver o uso do decote, né? Esse decote mais reto. Também o uso de alguma coisa, um paninho no cabelo. Geralmente era alguma coisa branca, assim. Enfim, e um penteado, tinha às vezes um fio solto, né? Prendia uma parte, soltava outra. O uso de tons escuros, avermelhados. E ao passo que tínhamos mulheres já fazendo uso de decotes, também nessa indumentária veio o uso de uma gola, chamada rufo. Nessa imagem você vê a extravagância dessa gola e que eles usavam mais ou menos a mesma estética da gola nas mangas. Só que a da gola era bem mais espantalhafatosa, né? Bem maior. Também podemos ver nessa imagem que ela coloca o cabelo dela pra trás, essa tá com o cabelo todo amarrado, né? Também com o uso de um adorno em cima da cabeça, talvez para prender o penteado, enfim. O uso de tons mais escuros na veste e sempre com algo avermelhado. As mulheres gostavam de vermelho, gente. Bom, e continuando aqui, falando um pouquinho mais sobre o rufo, o uso de enormes rufos era indicativo de prestígio social, já que limitava os movimentos. Então, podemos ver aí mais uma vez o uso dessa indumentária, não como apenas algo visual, né? Mas que falava alguma coisa sobre, queria dizer alguma coisa com aquilo. Como foi citado lá no começo, que sempre em uma hierarquia a pessoa colocava algum acessório, né? Pra poder querer dizer em qual nível ele estava. Geralmente, que tivesse maior nível, colocava uma coisa na cabeça, um bracelete, enfim. O uso do rufo também era com esse intuito. Outra característica dessa época é o uso de roupas masculinas efusivas, enquanto as roupas femininas eram mais modestas. Sobre o órgão sexual, eles usavam uma espécie de suporte, que tinha mais característica de adorno do que proteção. Esse detalhe era de fato para evidenciar, ou melhor, toda a masculinidade, virilidade do portador. E nas pernas eles usavam meias coloridas, muitas vezes com características diferentes, cores ou listras. Enfim, eles usavam em cores diferentes em cada perna, o que significava um código de pertencimento ao seu clã. Era uma espécie de brasão através da roupa. Bom, e como as classes intermediárias tentam imitar os mais abastados, eles acabam criando uma certa restrição do uso da vestimenta. Os burgueses que utilizassem fios de ouro ou de prata, de uso exclusivo da nobreza, eles corriam um risco de pagar multas à monarquia. Sim, galerinha, sim. É como se hoje você fosse num Brás ou um Saara e lá você comprasse uma bolsa da Gucci
E se, sei lá, se um policial, qualquer autoridade te pegasse com aquela bolsa, você poderia pagar multa à marca. E as proibições chegam a tal ponto que se você utilizasse uma veste vermelha, igual a dos seus superiores, é uma das reivindicações da revolta dos camponeses na Alemanha. E no século XVI, a moda europeia, de cores vibrantes, cede o lugar ao estilo espanhol. Escuro, ajustado e sombrio. E o efeito acolchoado dos trajes elimina as dobras, transmitindo a ideia de rigidez. Isso é um reflexo da rigorosa etiqueta da corte espanhola. A rigidez e a altidez são reforçadas pelos rufos. Quanto maior o rufo, maior é o status de quem a veste. Imagina você andar com aquele negócio assim. Imagina se fosse hoje em dia. E qual seria o tamanho da sua gola? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos iluministas, né? Os iluministas e seus exageros. Em oposição à arte clássica, romântica, vai surgir o barroco. E junto com ele, as suas transformações, também temos o rococó em outros países. Mas não se esqueça que, enquanto acontece o barroco, o rococó, que são artes que vêm em oposição a essa arte clássica, não deixou de acontecer essas artes e os seus adornos, a sua indumentária dentro do romantismo. Tá bom, galera? Não se esqueçam disso. Tem muitas coisas que acontecem em paralelo. Só que são coisas novas que vêm surgindo, novos estilos são adotados, alguns ainda são lembrados e renomados, porque são vários países que vão acontecendo isso, mas nem todos são abandonados. E aí podemos começar a ver o contraste, né, dentro dessa arte barroca, o contraste do claro com o escuro. Bom, esse estilo barroco, ele surgiu a partir das artes plásticas, né, e teve seu apogeu entre o século XVII e o século XVIII. Porque o barroco não foi só na parte indumentária, mas no geral, né? Como podemos ver muitas imagens por aí, livros de história, aquela coisa de ensino médio, galera. Bom, a arquitetura, ela foi marcada pelo excesso de volume e pelo excesso de sombra. Vamos lá, como vocês podem ver aí nas imagens, a moda exagerada pedia cabelos longos para os homens. E muitos usavam perucas, porque tinha homem, né, gente, que já eram tanto quanto calvo. E mesmo os que não era o suficiente. Então, quanto maior a peruca, vocês vão perceber que maior o status. A peruca também era um símbolo de status dentro dessa sociedade barroca, tá? E a gente pode ver também que começa a ter, os homens têm uma gola, além desse casaco, por baixo tem uma camisa branca e talvez até uma outra peça. Claro, isso sem contar a roupa de baixo, né, que eles chamavam. Aí a gente consegue ver roupas coloridas, em tons mais pastéis, mais escuros. Enfim, aí não encontra-se muitos tons claros, tirando o fato, exceto, né, a roupa branca de baixo, que é a camisa com essa manguinha que a gente pode ver e a peruca. Bom, e com o surgimento do rococó, o exagero e o luxo do barroco tornaram-se ainda mais evidentes, porque eles queriam deixar claro, olha, gente, isso daqui não é mais o que se fazia ali. Ou seja, isso aqui é rococó, isso daqui é barroco, não tem nada a ver com aquela ideia romantista que estava se usando há alguns anos atrás, tá bom? Não é do período clássico. E aí, as perucas começaram a ser substituídas pelos penteados enormes, né? Porque muitas vezes as mulheres tinham um cabelo longo e tal, e aí faziam aqueles penteados todo ornamentado. O rococó, no entanto, tinha uma linguagem de sonho, transmitindo uma ideia de espiritualidade e uma leveza. Então tinha uma certa suavidade. O uso de tons pastéis, o exagero nos detalhes. Então, como a gente pode ver naquela imagem anterior, é uma imagem barroca, só que a gente consegue ver que o rococó bebe no barroco, porque já se começava a utilizar os tons pastéis, né? Então, os tecidos ricos e as formas delicadas atestam isso, como a gente vai ver agora na imagem. Bom, como a gente pode ver nessa imagem dessa mulher, é uma coisa bem tecido sobre tecidos, né? Não é nada, simplesinho, basiquinha. Ela não é basiquinha, gente. Ela ali não tá preparada pra ir numa padaria buscar um pão. Ela tá bem além disso. De repente, se vocês chegarem bem pertinho, vocês conseguem ver que ela tá com um penteado bem ornamentado. Além do penteado, ainda tem um adorno, né? Ainda tem um chapéuzinho, uma coisa que complementa esse penteado. Também podemos ver
quê? É um vestido sobre vestido, né? São saias sobre saias, ali com certeza tem aquela parte de baixo, com uma saia de arames, e por cima todos saias e por fim o vestido. Querendo fazer uma comparação básica, talvez uma cortina. Desculpa, gente, mas eu lembrei de uma cortininha. Esse vestido claramente me lembra uma cortina de um salão. Um salão. Não sei, um salão. A gente pode perceber que não tá em tons avermelhados, né? Como as mulheres do Renascimento. Então, aí já são tons mais claros, né? O uso de um tom mais creme. Enfim, mudou-se os tons. Bom, e a corte de Versalhes, ela se impunha com seus padrões sociais, né, pro restante da Europa. A moda feminina, no reinado de Luís XIV, o Rei Sol, exigia roupas volumosas que dificultavam caminhar, corpetes justos e flores nos cabelos e nos vestidos. Ainda no século XVIII, a Revolução Industrial consumia a vitória do capitalismo como força de produção econômica predominante. Bom, e as ideias dos filósofos iluministas atacam o antigo regime e os reis absolutistas. A Revolução Francesa, liderada pela burguesia, executa nobres e contra-revolucionários. Então a gente já consegue ver aí uma galera mais extremista. E essa revolução, ela é responsável pela drástica mudança no vestuário da época. E aí nessa imagem é uma imagem do período do terror, né? Que durante o período do terror não se pode usar roupas elegantes, né? E aí nessa imagem, como a gente pode ver, o pessoal traz uma feição de que realmente está havendo alguma coisa. No caso era a revolução, né? E é predominantemente tons escuros, como preto, marrom, tecidos pesados, né? O vermelho no chapeuzinho que eles usam já é um tom mais escuro, com exceto da mulher que está sentada, né? Que é um tom mais aberto, mais claro. Mas mesmo assim a maioria são tons escuros, como esse verde escuro, esse cinza no casaco do homem que está segurando a lança, o marrom, o azul escuro. E como podemos ver, não tinha nada de elegante. E há uma erradicação das vestimentas do antigo regime e vem à tona uma vestimenta com uma tendência anterior à Revolução, mas que só agora ganha espaço devido à queda da nobreza. Então a gente pode ver que essa questão social ela está diretamente ligada aos valores da moda, né? A gente está sempre vendo que um adereço, um adorno vai mostrar qual é a sua condição social naquela sociedade e também vai mostrar quem são os ditadores da moda, no caso daquela sociedade. Bom, e na Inglaterra, a classe alta, ela não rodeia a corte, como acontece na França. Os ingleses abastados, eles vivem em suas propriedades rurais, que impossibilita o uso de trajes muito elegantes. E os franceses adotam as roupas campestres inglesas. E a população francesa, muito nacionalista, começa a adotar nas suas roupas as cores da bandeira, que é o vermelho, o azul e o branco. Como manifestação à guilhotina, os homens começam a usar o plastron, que era uma capa preta com colarinho muito alto. E as mulheres andam pela rua com um laço vermelho no pescoço, simbolizando o sangue. Bom, essa imagem é do Napoleão Bonaparte. Quando proclamado imperador em 1804, o Napoleão Bonaparte proibiu a importação de musseline, de algodão da Índia, devido a problemas políticos com a Inglaterra, que colonizou o território indiano, e também pela tentativa de desenvolver a indústria têxtil francesa. Então aí já começa uma entreguerra por conta desse comércio de tecidos, né? Comércio da moda, vamos dizer assim. E agora, gente, vem um fato muito engraçado. Não engraçado, mas peculiar, um fato, né? Que o imperador, ele proibiu que as mulheres saíssem em público repetindo seus vestidos. Então, se hoje eu sair com meu belo vestido, amanhã eu não poderei sair com esse mesmo vestido amarelo. Ou daqui uma semana. Não pode. Proibido, tá? As damas das sociedades não podiam sair com o mesmo vestido em público. O imperador proibiu. E o Napoleão, ele também almejava que a França voltasse a ser um polo divulgador da moda.
já que a indumentária masculina estava sendo totalmente influenciada pelos ingleses. Bom, então com isso a gente consegue ver que a moda começa a ter o seu espaço, começa a ter uma importância, e tudo que vem acontecendo com essas revoluções influencia na moda, nas artes no modo geral. Bom, galera, então vamos falar um pouquinho do romantismo, nacionalismo e o glamour da Belle Époque. A Inglaterra, ela continuava ditando a moda masculina, que surgiu em Londres, que foi criada por George Brian Brummel, o dandismo. Não, amiga, o dandismo é quem dita o negócio, pode ser louco, que vem do dandy. Afetação no comportamento ou no modo de se vestir. E o dandy é o que essa pessoa. Os dandies são o que chamavam-se de snobs sem nobreza. E o dandismo é o que afeta no nosso comportamento ou no modo de vestir. O estilo trazia roupas justas, sem ruga, sem bordados ou sem acessórios. Bom, e aí na imagem podemos ver no salão onde tem pessoas dançando. Claro que aqui são pessoas com vestes, né, com uma vestimenta para festa, para ocasião, né? Então, mas ainda assim a gente consegue fazer essa comparação com a moda do barroco, né, do rococó. Bom, e como falou que é uma roupa mais justa, né, sem ruga, sem bordados, ainda conseguimos ver um bordado no finalzinho da saia, né, dessa moça que tá segurando a saia, o vestido verde. Tem um bordadinho, mas é uma coisa leve, não é um bordado que faz parte do vestido, né, não é uma coisa sobreposta. Também podemos ver que as cinturas eram bem marcadas. Realmente não era uma roupa que dava um volume, era uma roupa mais justa ao corpo. Bom, e também podemos ver que não tem muito o uso de acessórios. As mulheres, por exemplo, faziam um penteado, né? E não tem muito uso de adornos no cabelo, né? Era só o penteado e talvez uma coisa mais minimalista. Bom, voltando aqui, então era uma maneira diferente de ser e, consequentemente, de se vestir. E não foi a abundância de coisas caras ditou a regra de dandy, e sim a distinção e a sobriedade que se tornaram a marca registrada da moda masculina. E voltando aqui um pouquinho falando ainda sobre a imagem anterior, podemos ver que os homens utilizavam o terno, né, uma camisa branca por baixo e um terno preto. Uma coisa simples, não tinha o uso de meias longas por cima, ou coisas coloridas, mangas bufantes, não tinha nada disso. Era um terninho preto, mais compridinho na parte de trás, enfim, realmente uma coisa mais minimalista, né? Menos espantalhafatosa. E a magia criada nesse estilo tornou-se, a partir daí, uma referência da moda masculina do século XIX. E aí o romantismo, na segunda metade do século XIX, foi um movimento marcado pelo nacionalismo. E as potências capitalistas começam a se expandir nesse período, o que é chamado de imperialismo. E aí, com a segunda revolução industrial, dá origem a novas potências, que é os Estados Unidos, a Itália e a Alemanha. E também a novas formas de energia, como o petróleo e a eletricidade, além do aperfeiçoamento, né, das técnicas antes utilizadas. É uma fase de transição entre o capitalismo liberal e o monopolista. Então, com isso, a gente consegue ver que com a Revolução Industrial, como ela afeta, né, no mundo da moda, porque vai existindo novas tecnologias, né, novas formas de fazer, de costurar, enfim, de produzir. E com isso também vai afetando as vestimentas. O estilo romântico na moda, ela aparece após a Revolução Francesa, e não antes, como na arte. As mulheres usam poucas roupas e se cobrem com chales. As inglesas começam a usar o que as francesas vestem, enquanto com os homens acontece o contrário, né? Os franceses começam a usar o que os ingleses usam. Na época de 1840, as mulheres submissas e resignadas usam trajes no qual reina o pudor. La Verte e Provert consideram nunca haver existido uma época na qual as mulheres andassem tão cobertas. Bom, e aí, novamente, vamos ter mulheres usando-se da vestimenta para cobrir o seu corpo.
E como podemos ver nessa imagem, o uso de chapéus no estilo boneca, que contribuíam para que os rostos fossem apenas entrevistos, né? E aí a gente já consegue ver uma cintura bem marcada, o uso de um volume para a saia, para a parte de baixo do vestido, né? Essa espécie de cachecol, né? Esse chale que a mulher está envolvendo aí no seu pescoço, tampando até um pouco assim a parte do maxilar, enfim, uma coisa bem alta. E esse chapéu que é bem, né, chamativo, chama muita atenção, né, menina? E as saias femininas, elas eram tão amplas que o peso das anáguas é substituído por uma anágua de arco. E o aumento do quadril representava a fertilidade. E também, além de representar a fertilidade, era um símbolo do distanciamento. Próspero homem de negócios esperavam duas coisas da esposa. O primeiro, que fosse um modelo de virtudes domésticas, e o segundo, que não fizesse nada. Sua ociosidade total era a marca do marido. Então, assim, os homens se achavam, ai, minha mulher, a minha esposa fica o dia inteiro em casa. E eles olhavam com desprezo qualquer tipo de trabalho. E as roupas que refletiam essas atitudes eram roupas extremamente restritivas. De fato, o grande número de anáguas usados nessa época pelas mulheres impediam elas de fazer qualquer coisa. Então, quanto mais coisas que elas colocavam, fazia com que elas se movimentassem pouco, não dava pra fazer nada. Qualquer tipo de movimento maior que fizessem, elas eram impedidas pela vestimenta, pela roupa. E isso, para os homens, era tido como um status social. Então, enfim, elas realizavam minimamente, faziam de nada pra menos. E a era vitoriana transformou os anos 50 do século XIX, na década da crinolina, armação que proporcionava volume à saia e simbolizava o prestígio e o esplendor da sociedade capitalista. Bom, nessa imagem da era vitoriana, do começo do século XIX até 1870, mais ou menos, podemos ver que ali as mulheres ainda tinham uma cintura bem demarcada, mas já passam a não utilizar mais aquele chale, nem aqueles chapéus de boneca, né? Outras ainda utilizam chapéu, mas não daquela forma. Fazem uso de lenços no pescoço, na cabeça. Já vemos o uso de um decote. Os homens começam a usar cartola, fazem uso de botas. Bom, e a amplidão das saias, elas ofereciam uma oportunidade para a profusão cada vez maior de ornamentos. Em um dado momento, 1/3 do comprimento do vestido era enfeitado com tiras de tecidos e puffs. Pouco depois, a gente começa a ver vestido com diversos babados, medindo de 25 a 30 centímetros de altura e feitos com o mesmo tecido, ou chita, cada babado sobrepondo ao de baixo. Em 1860, algumas mulheres não se davam por satisfeitas com a renda branca. Elas sempre faziam um acréscimo de tule, bordado em ouro ou prata. Nesse mesmo perfil... Que perfil, período? Misturou perfil com perfume, com período. Nesse mesmo período, surgiu o conceito de grife. E com isso, as peças começaram a ganhar uma etiqueta. Eram costuradas as etiquetas dentro das peças. Também foi lançado o primeiro perfume e a primeira manequim viva. Foi nesse período que a moda encontrou uma grande maneira de se diferenciar, uma vez que, devido ao prestígio, o prestígio financeiro da burguesia industrial, o aspecto visual das roupas era semelhante ao aspecto daquela nobreza e aristocracia. Surgiu então, na década de 50 do século XIX, na França, o conceito de alta costura, na mãos de um inglês, radicado em Paris, chamado Charles Frederick. Com a invenção das máquinas de costuras e a tinta chamada anilina, os tons pálidos começam a ceder lugares para as cores vibrantes. Bom, e como as bicicletas começaram a se popularizar, então era mais difícil andar com aquelas saias, né, de bicicleta. E aí surgiram os bloomers, que eram aquelas saias divididas, que foram totalmente ridicularizadas pela imprensa. Porém, elas mesmo assim foram adotadas pelos jovens. E como a gente pode ver, os bloomers eram as saias divididas, só que ainda na parte de cima é como se tivesse um vestido até o joelho e abaixo disso uma calça bufante, né?
Além dos homens que faziam uso das bicicletas, porém esses já tinham as calças, né, o que eram mais confortáveis para andar de bicicleta. As mulheres também aderiram a esse meio de transporte. Só que com aquelas saias era meio que impossível, né? Não era confortável. Então criou-se esses bloomers, que são essas saias que vocês podem ver na imagem. Intelectuais do movimento traje racional protestavam contra a moda da época e usavam roupas mais soltas, sapatos sem saltos, penteados mais simples. E os homens procuram imitar o Oscar Wilde. Como vocês podem ver na imagem, o Oscar Wilde ele fazia uso de casacos com peles e os homens começaram a se inspirar nele, né? Com calções até os joelhos, casaco de veludo, gravata fluida e chapéu Valdevac. Bom, nessa imagem a gente pode ver que ele tá de calça, mas se vocês derem um Google em Oscar Wilde, vocês vão conseguir ver outras imagens e com outros looks, mas esse era um dos mais típicos, né? Bom, e os trajes infantis, pela primeira vez, começam a ganhar um destaque, uma característica própria. Bom, mas o que acontecia? Por que só agora, né? O que as crianças vestiam? Bom, até esse momento, as crianças usavam os mesmos trajes dos adultos, só que em versão miniatura. Algumas descobertas são determinantes na indumentária do século seguinte. A máquina de costura, né, que foi inventada em 1830, o jeans, em 1850, e o zíper, em 1891. Então, até então não tínhamos máquina de costura, nem o jeans e nem o zíper. Então, todas as peças que eram feitas dentro da indumentária não contavam com esses itens. E vamos à Belle Époque francesa. Foi um período compreendido no começo do século XX até a Primeira Guerra Mundial. E foi um período compreendido na Inglaterra como período eduardiana. Era eduardiana. A extravagância e a ostentação dominavam os dois países. E nesse momento prevalece o gosto curvilíneo, né, pelas curvas, orgânico e ornamental da Arte Nouveau, que é uma tendência transposta à moda. E agora a gente vai ver mais uma tendência feminina. Bom, com a imagem que vocês estão vendo, a cintura feminina ela chegou no máximo de afunilamento. E esse era um ideal de beleza para as mulheres, né? Que era chamada silhueta ampulheta, né? Com ombros mais largos, cintura afunilada e quadris volumosos. Aí, no caso, ela tá sem roupa, mas com as roupas isso fica mais discrepante. E o corpo feminino era todo coberto por tecidos, deixando quase nada à mostra. E essa virada do século, ela é marcante por toda a efervescência, virada do século, essa efervescência artística, né? Também é marcada pelos cabarés, os cafés e todo o clima de euforia do mundo todo. Tá, agora vamos para a primeira metade do século XX, porém agora com novas estruturas e novos padrões. Nos anos 10, jovens mulheres começam a trabalhar fora, o que faz com que as roupas também sofram uma mudança. E aí elas não podem ser mais tão bem elaboradas, né? Pois elas passam a servir ao propósito, né? É aquilo de usava-se muitas saias, mulheres começaram a andar de bicicleta, fizeram as saias divididas, né? Para ter um conforto maior, e a mesma coisa acontece quando elas começam a trabalhar. As saias, elas sobem para a altura da canela e ficam estreitas na barra. Os chapéus são imensos. As roupas são cheias de botões e as mulheres não são mais obrigadas a usar os espartilhos, né, que deixam elas super apertadas e desconfortáveis. E um novo tipo de sutiã surge. Um sutiã mais leve, um sutiã pequeno e desenhado para poder dividir, né? Um sutiã desenhado dividido para poder marcar melhor. E na Primeira Guerra Mundial ela viria para eliminar o espartilho como roupa íntima cotidiana. E isso aconteceu porque as mulheres foram obrigadas a ir às fábricas para trabalhar. Os homens saíam para a guerra, né? Muitos homens foram enviados à guerra e com isso as mulheres tiveram que ocupar esses lugares de trabalho. E para trabalhar elas teriam que ter uma roupa confortável, uma roupa que atendesse ao trabalho. Não só nas fábricas, né? As mulheres trabalhavam não só nas fábricas, mas também nos campos. E aí, em 1920, surgem os sutiãs que deixam os peitos mais achatados. E como vocês veem na imagem, em 1913, né? Um pouco antes desse surgimento do sutiã, surge o decote V,
acusado de indecência e de oferecer riscos à saúde. Inclusive, aquele decote mais reto usado no Renascimento, pelas mulheres renascentistas, ele chegava a ser até mais decotado, só que era um decote diferente, com um recorte diferente, do que esse recorte V. Mas, de qualquer forma, não era visto com bons olhos. Porque sempre tem alguma coisinha. Inclusive, tem outros decotes, né, maiores, porém a mulher colocava uma blusa por baixo, né, com uma gola. Enfim, quando não tiver essa gola, era um decote mais comportado, né, um decote V bem menor. Bom, e a indumentária masculina, ela é marcada pelo chapéu de coco, usada pelo Charlie Chaplin, como terno de lapela média e algumas cores sóbrias. Também vamos ver que a estilista Coco Chanel, que hoje conhecemos como Chanel, né, a marca tão conhecida hoje em dia, surge com um estilo marcante, e suas ousadias fizeram seu nome na moda no século. Então, você pode ver que a forma ousada começou-se a usar o cinto, as mulheres utilizando calças igual aos homens, né, como a gente pode ver nessa foto, e apesar de que ela está cheia de adereços, né, esses colares de pérola, um brinco, esse lenço na cabeça e tal, ela ainda assim tá num look básico, né, ela com uma blusa de frio preta, um homem com uma camiseta preta, mas sempre inovando. A Coco Chanel é conhecida por isso, ficou bem famosa por isso, por essa ousadia na moda, que naquela época, até então, mulheres, o mais perto que chegou de uma calça foi as saias divididas, e aí surge as calças, esse modo mais masculino da época de vestir. E as décadas seguintes foram chamadas de anos loucos. Vocês vão ver por quê. Bom, devido às mudanças, né, que estavam acontecendo naquele período, já começaram a acontecer, como vocês podem ver, surgimento, né, da Chanel com as suas roupas. Então, após ter sido abafada durante o período de guerra, da Primeira Guerra Mundial, a moda volta à tona. Então, a moda retoma o seu ritmo, né, com o fim do conflito, da guerra. Um novo ideal erótico e andrógeno surge. Bom, as mulheres, elas usam achatadores no busto. Vocês podem ver, esse metalzinho na horizontal, que fica bem no busto da mulher. A primeira mulher de terninho com botões, ela tá usando. Não são todas que usam, mas ela tá usando, e a última também tá usando. As duas da ponta. Então, as mulheres usam achatadores no busto, né? Enquanto a cintura desce para o meio dos quadris e as curvas são abandonadas e os cabelos curtos, né? Elas começam a utilizar os cabelos soltos, né? O uso de cabelo curto também vem à tona. A cintura já não é mais demarcada como era antes. Você consegue ver que os ternos são larguinhos. As saias também não são tão apertadas na cintura, né? E esses conjuntinhos de saia e terninho começam a se popularizar, virar moda entre essas mulheres. Bom, a dança também contribui na moda. As roupas tiveram de se adaptar ao Charleston, ao foxtrot e ao jazz. Bom, como vocês podem ver nessa fotografia, temos roupas diversas, não é mais um estilo só, né? Então as roupas eram adaptadas de acordo com a música, a dança, e aí tinha o estilo das bailarinas. Podemos ver que os homens também, que nem todos os ternos agora têm aquela parte de trás mais comprida, agora a gente já tem os ternos mais retinhos. Os sapatinhos das mulheres, as saias são agora um pouco mais curtas, não mais no comprimento da canela, mas um pouco acima do joelho. Saias com um tecido que tem um caimento confortável para dança, né? Tecidos mais leves, que possam dar um conforto maior. Com isso, essas roupas eram mais confortáveis, até mesmo para facilitar os passos, né? As pernas. E pela primeira vez desde a pré-história, como eu já disse, são saias mais curtas, então as pernas ficaram à mostra. E a silhueta, com o formato curto e tubular, era reflexo da arte Deco. E suas formas geométricas, opostas à arte Nouveau, inspiraram o vestuário e as joias. Bom, o cubismo ele também exerce influência nas roupas, com os seus imensos retângulos coloridos. Os tecidos são mais pesados, feitos para durar mais. E os esportes começam a influenciar as roupas comuns.
E outra novidade foi a moda das semijoias. Isso tudo era uma forma de repensar ao luxo esbanjado na Belle Époque. E a Coco Chanel, como uma mulher inovadora, né, da sua época, traz o bronzeado. E a ordem agora é deixar a pele à mostra. Com isso começa a surgir as primeiras roupas de banho. Bom, e na moda masculina, os smokes e os sapatos bicolores são as peças mais marcantes. Bom, e no final da década, a francesa Coco Chanel, ela foi responsável por alguma das mudanças mais marcantes no vestuário feminino. Bom, a estilista, ela é referência da sua época, não só da sua época, mas até hoje, né? De um símbolo feminista. A sua moda é atemporal e ela faz uma revolução, uma quebra dos costumes, mudando a postura da mulher naquele cenário, de um cenário social, né? Outra coisa que começa a influenciar também é o cinema. E aí há um Impossível. Bom, e o cinema começa a influenciar diretamente na moda, tendo um retorno ao glamour, que sai da tela dos cinemas e vai diretamente para os cidadãos. Mas a década de 30 ela começa com uma grave crise econômica, causada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Embora o mundo estivesse passando por uma crise, a moda não. Pois a moda viveu momentos luxuosos durante a depressão. O luxo e a feminilidade, elas viram a moda novamente, com as saias compridas, os ombros largos e os quadris estreitos. Bom, e como podemos ver aí na imagem, temos as mulheres todas bem arrumadas, né, com vestidos longos, chapéus. Isso no período anterior. A ênfase da sedução do traje feminino eram as pernas. Agora é a vez das costas bronzeadas ficarem à mostra. Apesar de que essa foto, as mulheres estão com um casaquinho por cima ou uma espécie de kimono, né? Se você perceber, essa mulher que está com um chapéu maior, ela está com uma roupa mais decotada. Então, com certeza, atrás o decote continuaria como na frente, né? Então, ela já traz à mostra as costas, como sugere. Bom, e de um lado temos o glamour e do outro lado a estrutura pesada. E a Marlene Dietrich foi a responsável pela difusão da calça comprida. E a roupa masculina, ela foi transformada em trajes para roupa feminina, como a gente já viu a Coco Chanel fazendo nas suas inovações. Bom, e aí na segunda metade da década, vamos ver ainda mais roupas masculinizadas, né? Com influência nos uniformes dos soldados. E era o clima de guerra que já passava a fazer parte do cotidiano. Bom, os anos 30 tiveram um desfecho nada glamuroso, o começo da Segunda Grande Guerra, em 1939. E esse conflito, ele nos mostra o quanto a moda reflete na situação econômica e política, cada momento histórico. Bom, e nesse período, com a recessão, né, começou a ficar mais difícil ter acesso à obra-prima para a confecção de novas peças, né, da moda daquela época. Então começou a ter uma restrição. Bom, e além dessa recessão, né, os materiais para a confecção dessa roupa eram mais simples, né, eles também eram racionados. As marcas ficavam impossibilitadas, né, de fazer grandes criações, porque tinham que criar com a obra-prima que lhe era possível. A alta costura ficou em baixa, já que Paris estava ocupado pelos nazistas, ficou meio impossível. As bolsas a tiracolo também fizeram parte da composição dos trajes femininos, por permitirem que as mulheres andassem de bicicleta em uma época de dificuldade nos transportes. Então aí que as mulheres aderiram ainda mais ao uso de bicicletas. E nessa imagem, a gente pode ver que eram roupas simples, sem muito babado, né? Apesar de uma saia rodada, onde demanda mais tecido, porém eram saias ainda no joelho, não tinha babado sobre a saia, era apenas aquele tecidos mais retos, não tinha muitos adereços, além das roupas do próprio tecido, que aí continham um bolso, ainda o uso de botões. Na Grã-Bretanha, o quadro era às vezes igualmente precário, pois o país esteve não só envolvido no conflito desde o início,
diferentemente dos Estados Unidos, que entraram no final de 1941. Como o fato de ser uma ilha implicava uma dependência enorme das importações. Com o início da batalha pelo Atlântico, a marinha mercante viu-se em situações cada vez mais perigosas. E com isso diminuiu-se, né, o tráfego para levar essas mercadorias. E então era feito o que era possível, o que eles ainda tinham acesso para fazer. Mas não deixaram de ser peças lindas, né, e bem compostas. Ainda faziam uso de chapéus. Agora, passando para essa imagem da Carmen Miranda, a gente pode ver que ela fazia uso de sapatos pesados, né? Inclusive, como a Carmen Miranda era uma figura de grande destaque, ela ajudou a difundir o salto plataforma. E com a produção do nylon destinado para os paraquedas, as meias finas, elas começaram a ficar mais escassas. Aí, gente, você não sabe o que eles faziam. Eles pintavam as pernas até as canelas e faziam com o lápis o desenho da costura na parte de trás da perna. Enfim, cada um usa o recurso que tem, né não? Bom, e aí as mulheres começam a usar adornos no cabelo, mas dessa vez não como enfeite, mas como para ajudar a prender o cabelo, né? Que o retorno das mulheres ao trabalho começaram a exigir isso delas. E também tinha outro motivo para essas mulheres começarem a prender os cabelos para ir trabalhar. Como os homens estavam indo para o campo de batalha, também ficou escassa a figura do cabeleireiro. Então, elas começavam a prender o cabelo, né? Já que não estava tendo alguém ali para dar um tapa na pantera. Além de não haver os cabeleireiros, também estava escasso os produtos, os bons produtos para o cabelo, né? Os cosméticos. Bom, em 1945, a guerra chega ao final, né? E Paris planeja voltar a ser o grande centro da moda. Bom, e a indústria da moda norte-americana estava bem estabelecida. E surge no país um novo termo que chama, em português, se fala pronto para vestir. Que também surge na França, com o seu termo, não sei falar francês, gente, vou ficar devendo. E aí começa a industrialização das roupas em larga escala. Bom, no ano de 1946 é criado o biquíni. E o estilista francês Christian Dior, ele lança a base da moda da década seguinte. O Christian Dior, ele lança as roupas, né, resgatando a feminilidade perdida durante a guerra, que é o chamado New Look. Como vocês podem ver, ele também resgata essa silhueta mais marcada, porém a saia não é mais tão alongada, também não é curta, é uma saia até a canela. E traz luvas, faz uma brincadeira com essas duas cores. Apesar da imagem estar em preto e branco, podemos ver, né, que há a presença de duas cores. Esse chapéu diferenciado, o saltinho, né, esse escarpano. Bom, e a indústria têxtil, ela também lucrou com a tendência lançada por Dior, já que os trajes exigiam muitos tecidos em sua composição. Bom, em 1947, como era de se esperar, as mulheres começam a abandonar esses trajes masculinizados e começam a trazer peças que marcam mais suas curvas, tecidos que possibilitam o movimento, como as saias dançantes. E essa tendência, ela encontra apoio e incentivo no New Look, iniciado nos anos 40. Bom, e a roupa masculinizada, também impregnada de nostalgia, ela volta a exibir um visual eduardiano. Paletós mais compridos e ajustados, abotoados até o pescoço, calças apertadas e chapéu de coco, com as abas viradas. Bom, e tudo isso acontece nessa segunda metade do século XX, e então muita tendência vem por aí até os anos 2000. Calma aí, que ainda tem muita água pra rolar. Gente, voltei, tá? Passei um tempo tomando café pra poder acordar, e a Larissa me ligou, falou: Dimitri, volta, eles estão sentindo sua falta, estão pedindo por você. Então, aqui estou pra gente poder chegar no nosso último tópico dessa aula, que a gente vai dar um exercício, tá? Você fica aí, bem esperto, com a sua caneta, com o seu lápis, com o seu papel e com a sua água. Eu espero que você já tenha dado um pause, feito um xixi, que a gente não quer ninguém com o xixi preso. Mas agora você volta e senta aí, se concentra, porque não tem como a gente não falar o que eu vou falar agora. É muito sério. Não é nada sério.
toda nessa vibe ainda do pós-guerra, conforme a Larissa já trouxe pra vocês, que no pós-guerra, galera, a galera se firmou, tá? A galera que veio com força total, falou, não, agora a gente vai pegar pra valer e vamos mostrar pra eles o que é moda, vamos mostrar cultura pra esse povo. E aí nos anos 50 surge uma nova estrutura que vai dar uma organizada nessa coisa toda, porque aí as mães e os filhos estão trabalhando. Finalmente chega ao fim a escassez dos cosméticos, a galera vai ter uma abundância pra poder passar maquiagem, mexer no cabelo, tudo isso. E aí rola de novo uma importância com teor voltado mais pra beleza, né? Porque agora que não tem mais por que a pessoa ficar preocupada se vai ter ou não o cosmético, a galera vai querer dar uma abusada. Aí Paris volta a receber a clientela da alta costura, a galera toda tá voltando à vida, todo mundo querendo ficar o quê de novo? Bonito, né? Arrumado. Tão cansado de ficar com cabelo preso, sem passar um shampoo direito, um negócio direito, aquela cara toda pálida, sem passar uma maquiagem, sem passar um rímel, uma corzinha, um blush pra dar uma corada no rosto. Então a galera volta a procurar por essas coisas que dão todo um charme, né, pra gente. Não vamos mentir, né, galera? A gente gosta mesmo de dar uma abusadinha ali daquilo que nos convém. O Dior vai continuar com seu new look, até porque, né, o cara tinha acabado de lançar aí essa tendência, pegou legal, acabou a guerra, não tem por que ele desistir disso agora que ele precisa investir nisso, que a galera vai voltar com força total. E aí, a galera da gente aqui, ó, tá, a juventude, ela vai mostrar pra que veio, porque ela vai começar o quê? A pegar essa força e vai começar a criar até uma nova moda. Gente, as coisas, a galera tá muito inspirada, sabe? É igual a gente no pós-pandemia. Todo mundo inspirado, todo mundo fazendo coisa, né? A gente entende eles. Aí as meninas começam a usar sapato baixo, com meinha soquete, faz um rabinho de cavalo, uma vibezinha mais college. E os meninos têm uma certa rebeldia, começam a usar a calça com barra dobrada, camisa de malha, cabelo com brilhantina, tupete e costeleta. E aí vocês já podem até imaginar que eles estavam se inspirando em ninguém mais, ninguém menos que nomes como Elvis Presley. Não é mesmo, galerinha? Cabelinho, uma costeletinha, uma vibe mais deles que eles estavam fazendo. E algumas tendências dos anos 50 ainda vão permanecer um pouquinho pela próxima década. Como, por exemplo, os vestidos tubinho. E aí, nos anos 60, a moda começa a ganhar um diferencial, porque eles começam a investir nessa força na galera mais jovem. Porque eles perceberam que essa galera é que vai dar um nome mesmo, né? E aí eles começam a trazer essa revolução para a indumentária e investir mais nos jovens, como vocês podem ver na imagem. Aí, ó, vocês podem perceber, isso aí é um típico rolezão, entendeu? Sextou. A galera toda sentada aí num carro da época, que eu não tô conseguindo ver que carro que é. Mas assim, vocês podem perceber que eles já estão com umas calças mais despojadas, camisa aberta. A mocinha aqui parece que tá com uma saia, não sei, ou se é uma bermuda, já bem acima do joelho. Então, assim, a galera mais nova começou a dar um nome ali nas tendências de moda. E esse clima de incerteza, né, que fica sempre... A gente tá sempre... Oi. Esse clima criou um sentimento de rebeldia nessa galera mais nova. E o corpo se torna um veículo para comunicar essa rebeldia. Simplesmente desnudar o corpo e é isso aí. Aquele slogan feminista, queime os sutiãs, já não tá mais valendo tanto. Até porque eles criam uma lingerie para aparecer sobre a transparência das roupas, né? Passa a se usar umas blusas mais transparentes, então por baixo vem a lingerie para ela poder aparecer. Também o uso de saia, Saint-Tropez, faz com que a calcinha feminina tenha que ficar um pouco mais fina e assim também um pouco mais aparente, virando uma tanga mesmo. E aí no final da década surgem umas tendências mais futuristas, uma vibe mais oriental. E como a rebeldia foi a ordem da época, isso dificultava um pouco aquela questão que a gente falou lá atrás sobre as questões sociais, essa diferença social, quem é rico, quem é pobre, porque a galera jovem que estava ditando moda naquela época estava toda inserida no mesmo conceito, no mesmo contexto que era essa moda mais rebelde. Então todo mundo se vestia um pouco parecido porque tinha acesso a coisas que eram dos dois mundos, né? Vamos dizer assim. Alguns jovens aproveitavam esse estilo até mesmo para poder criar conflito dentro de casa com os pais e aí se vestiam mais largados para se, né, trazer essa rebeldia para comunicar mesmo. Enfim, conflitos pais e filhos. Nos anos 70, a indumentária ainda carrega um pouco da tendência da década anterior. E aí acaba sendo uma moda um pouco mais democrática, traz opções, sabe? Então a galera, ela não precisa ficar focada sempre em uma coisa, porque como a gente vem vendo, né, desde o início,
quando se criava uma tendência, todo mundo embarcava nela. E aí o máximo que a gente via de diferença era entre homens e mulheres ou entre classes sociais. E aqui não. Aqui já trouxe uma democratização para as pessoas terem opções para escolher o que elas querem vestir. E traz também uma fase mais romântica, onde as peças ganham estampas floridas, né? Chapéus de palha, enfim, traz todo um conceito. Sabe aquela coisa mocinha da novela das 6? A gente entra bem nessa época, a gente entra bem nesse conceito, a gente entra bem nessa moda da época, do vestido floridinho e os rapazinhos de chapéuzinho, de palha, aquela coisinha bem fofinha. E claro que a gente não pode deixar de falar deles também, os jovens hippies. Galera, eu particularmente acho chique, eu amo uma vibe mais, sabe? Enfim, vocês vão ver na imagem que eu tenho pra mostrar, que tá bem legal. Cara, eu acho uma vibe muito legal. Carrega também essa coisa toda. Olha como que essas florzinhas casam bem no estilo hippie. É muito legal, eu acho divertidíssimo, eu acho incrível. E olha que legal, né? Eles têm um jeans customizado, né? Umas calças boca de sino, camisa com estampa indiana, saia comprida, e é flor pra tudo quanto é lado, e é flor no cabelo, enfim, eu acho muito legal. E lembra quando a gente falou da plataforma da Carmen Miranda? Pois é, ele vai voltar a ser usado. E uma coisa inusitada, mas que acaba virando moda também, é assim, o estilo de vida no quesito alimentação e saúde. A galera se parece mais preocupada com isso e adotam, sabe o quê? O vegetarianismo. Olha que incrível. E em função disso, as pessoas passam a usar roupas mais apertadas. Então a própria calça jeans, ela passa a ser mais colada no corpo. Porque, né, segundo as tendências daquela época, aquele jeans mais apertado modelava mais o corpo, mostrava o corpo como ele estava, porque a calça virava praticamente uma segunda pele. E isso trazia uma sensação de um corpo mais saudável. Polêmico, polêmico. Nessa época também começaram a usar o cabelo Black Power, sabe? O cabelo bem armado, bem cheio, evidenciando bastante essa cultura e reforçando que é isso aí, galera. Vou botar meu cabelo pra jogo e fé. Adentrando aí aos anos 80, a minha mãe me conta muitas histórias, porque minha mãe foi jovem nos anos 80. Então ela fala muito dessa época de punk, de dark, e ela viveu todas essas fases, ela viveu todas essas modas. Inclusive ela tinha até alguns looks lá em casa que ela guardava, que ela gostava de guardar, que era dessa época dela jovenzinha aí, né, curtindo a adolescência dela. E aí, adentrando nesse estilo, as roupas começam a ser mais escuras, começam a se usar correntes. Aí vem um outro movimento, uma coisa mais brilhosa, começa a surgir glitter pra tudo quanto é lado. E aí vem umas roupas brilhosas, traz uma ideia de glamour, né, com cores mais vivas também e brilho, 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 brilho. Bota o povo pra brilhar. E como eu já falei pra vocês que rolava essa democratização, todos os gostos eram atendidos. Como vocês podem ver, a gente tem aí muita semelhança, mas também a gente tem opções para diversificar, né? Então tem peça justa, tem peça mais larga, cores mais sóbrias, cores mais vivas, uma forma simples, uma forma mais exagerada. E aí começa a competição entre os sexos. Homem e mulher dentro da moda ali, querendo se mostrar, querendo aparecer. E as mulheres adotam uma tendência que até então era mais masculina, que são as ombreiras, né? Aquele terno que tem aquelas ombreiras. E não só por dentro, mas também por fora. Eu acho que vocês vão se recordar. Quem não é dessa época pode pesquisar, pode dar um Google. A Xuxa usava muito isso, né? Até as paquitas tinham aquela ombreirinha aqui. Ai, como é bom ser antiga nessas horas. Tem umas lembranças. Faz parte da história, gente. Faz parte da história, tá? Porque eu sou antiga. E os homens já vêm numa moda menos formal desde os anos 50, né? Então eles passam até a dar uma ousada a mais. Passam a exibir calças de veludo, bota uma camisa lisa, ou então bota um negócio super listrado, super florido, enfim. É mesmo pra poder fazer esse contraste, gente. Homem e mulher ali se afirmando na moda e falando, ó, galera, eu vim pra me mostrar. E aí também foi que surgiu o minimalismo, porque alguns criadores japoneses levaram essa filosofia zen para Paris. Que a ideia deles era dar uma limpada nisso tudo. Aí o que eles fizeram? Ah, é minimalista, então. Só que numa proposta contrária à do Japão, eles já atacaram mesmo, foi um negócio para acontecer. Eles queriam aparecer, o negócio deles era exuberância. Vamos botar cor,
vamos botar informação, vamos comunicar mesmo assim, no grito praticamente. E aí lembra que eu falei que a vibe da galera que, né, passou a adotar uma alimentação mais saudável, né, baseada mais em vegetais, enfim, pararam de comer carne, etc, que a roupa era tão colada que de fato parecia que era uma segunda pele. Foi daí que veio até esse termo segunda pele, porque a galera realmente achava, né, que quanto mais magro, melhor. E para evidenciar essa magreza, eles colocavam roupas mais justas. E de fato ficou uma tendência como se fosse uma segunda pele. Veio daí essa expressão, inclusive. Porque eles precisavam mostrar como é que estava aquele corpo. Eles não podiam sair pelados na rua. Então o que eles faziam? Roupa apertada. Criaram também um tecido de microfibra, que é aquele tecido que a gente conhece, que não amarrota, que seca rapidinho, que é um tecido mais fininho, então dobra fácil, é mais maleável. E aí também aquela vibe que eu falei, né, das tribos, punk, dark, etc. Surgiram aí as suas tribos que eram fiéis às suas modas, sabe? Que assim defendiam e usavam e saía na rua, e quando saía na rua você sabia exatamente assim, ó, aquele ali é, o outro também é. De outra tribo, sabe? Eles realmente fechavam grupos e falavam, gente, é isso. E entravam naquele estilo e ali eles seguiam. E hoje em dia é assim, né? Se a gente parar pra pensar bem, existem pessoas que você olha... Tem gente que é mais... Existem pessoas mais ecléticas, que se adaptam a estilos mais variados. Mas, geralmente, a gente acaba seguindo uma única estilo. Mesmo que a gente passeie por outros, a gente ainda escolhe aquilo que tem mais a ver com a gente, né? Não, fulano gosta mais de tal coisa. Fulano pertence a uma tribo do estilo X. E aí, galera, que o capitalismo, ele começa a dominar tudo, como sempre. Essa paixão pelo dinheiro, sabe? Acaba lançando aí uma era em que as pessoas não conhecem muito bem os limites. E aí a moda atravessa dois momentos diferentes, dois momentos opostos ao que vinha sendo até então. Das cores fortes e reluzentes dessa nova onda ao domínio do preto. Quem trouxe foi a galera aí punk e dark. E mais uma vez, essa preocupação com o corpo, essa coisa da estética enfim, toda essa cultura, né, a um corpo que eles diziam saudável, mas que na realidade era pura estética, e que eles acreditavam que essa saúde vinha mesmo do corpo magro, fez com que também desse um boom na criação das academias, né, e a galera começou a malhar e começou a entrar em academias, começou a ter mesmo essa preocupação. E vocês se lembram que lá no início, o que a gente, né, veio contando conforme foi vindo essa evolução toda das coisas, o padrão ideal era as mulheres mais rechonchudas, né, que tinham um corpo mais volumoso e a silhueta um pouco mais, a cintura um pouco mais afinadinha, mas assim, um pouco maior em cima, um pouco maior embaixo, com perna grossa, com o busto bem preenchido. E hoje em dia não, nessa época que a gente tá falando, já é mais o contrário. A galera já busca mesmo ficar magro, e é essa que é a beleza do momento. E uma outra novidade também, junto com tudo isso, como a gente já falou, galera, a moda não é só roupa, tá? A coisa vem acontecendo e as tendências, elas vão se aplicando em vários quesitos dentro da nossa vivência, dentro da nossa sociedade. E pela primeira vez, foi falado num programa de TV abertamente sobre sexo com as mulheres. E a gente sabe, né, que no mundo que a gente vive, globalizado, é difícil a gente não misturar algumas tendências. E aí surgiram, sim, novas tendências dentro desse período todo, que aí na década de 90, as pessoas sofriam muitas influências dos Estados Unidos e usavam o que era chamado de antimoda. Mas no final das contas, eles acabaram criando sua própria moda. Colocavam peças sobrepostas, manequins maiores do que o tamanho normal, que a gente chama de oversize, e camisas de flanela xadrez. E diferente dos anos 80, né, quando tinha as tribuzinhas fechadas, os hips, os punks, os darks, a galera se deixou misturar mais agora, sabe? Enfim, as pessoas andavam mais soltas, não tinha essa coisa de tribos, de estilos. Inclusive, em um único look você misturava várias tendências, e não precisava ser fiel a uma única tendência. Você poderia misturar, colocar uma vibe mais hippie com uma vibe mais punk. E talvez foi essa liberdade que foi a maior característica daquela época, sabe? Essa liberdade de vestir. E o reconhecimento no mundo da moda agora não é mais só da galera que produz isso não, hein? Fotógrafos, estilistas, até os próprios modelos e muitos outros profissionais, maquiadores, cabeleireiros, enfim. Essa galera toda reunida, gente, eles trabalham
para vender muito mais do que só roupinha. Eles vendem ideias, eles vendem conceitos. E a imagem, né, essa imagem que se é vista, se torna muito mais importante do que o produto, que no caso é a roupa. Alguns manequins, inclusive, eles passaram a ter o mesmo prestígio do que as estrelas do cinema. Olha só nessa imagem. A gente consegue ver uma top model, né, ali na passarela, desfilando. E vocês podem ver que, assim, tem uma grande comunicação, né? O cabelo dela fala, a maquiagem dela fala, até o semblante dela, né? A forma como ela precisa desfilar, precisa modelar para que ela passe toda essa energia que vem contida nessa informação dessa peça. Inclusive, nessa época também, aquele confronto que existiu, né, em um determinado momento entre homens e mulheres, ele já diminui um pouco, sabe? Os homens mudam seu comportamento, assumem uma vaidade sem ficar com medo de rótulo, enfim. E aí surgem alguns tecidos mais tecnológicos que ajudam em toda essa revolução da indústria. E no Brasil, a gente também passa por uma grande mudança nessa época, porque a gente começa a ser mais reconhecido. Tanto estilistas quanto modelos começam a fazer sucesso no exterior. E como até hoje se manteve, o São Paulo Fashion Week passa a fazer parte dos calendários de moda pelo mundo. E aí sim, finalmente, a moda passa a ser também um movimento cultural, uma forma de expressão da nossa cultura, do nosso povo, do nosso Brasil. Apesar de sofrer muita influência de fora, hoje a gente já vê muito do Brasil mesmo exposto nas passarelas. E é legal perceber, né, como é que isso tudo influenciou no nosso socioeconômico, como que a gente percorreu um caminho, como que a gente evoluiu junto com tudo isso, os benefícios que trouxeram pra gente. E o melhor é que tudo isso foi traduzido pelo vestuário. A gente não pode esquecer que o vestuário é a base de todo esse conceito, de toda essa moda, de toda essa criação. E é legal perceber, né, esse caminho brasileiro sendo construído, até porque o que a gente veste faz a gente ver aquilo que a gente é, com relação às coisas que a gente processa, né, ao longo da nossa vida. O que a gente pode perceber agora, na atualidade, é que nesse início, né, de século XXI, a gente sente que a moda ela continua democrática e com muitas tendências em paralelo. Mas claramente que tem uma diferença com relação à década passada, né, gente? Até porque a gente evolui para isso, para poder mudar, para poder melhorar. O processo irreversível da globalização, ele se modifica e abre espaço para os localismos. A moda local, né? Mais pessoas criando, mais pessoas se expondo, mais pessoas adotando métodos. É muito legal a gente ver essa liberdade. E essa liberdade também da gente se sentir confortável, mesmo quando a gente não cria, de se expressar. Porque, de certa forma, mesmo que a gente não pare para criar moda, para criar vestuário, a gente precisa vestir, a gente precisa usar dele. Então, a nossa comunicação, ela inclui a gente em todo esse mercado. A gente não chegou ao fim ainda dessa aula, porque, como eu disse para vocês, eu tenho um exercício muito legal para passar, que vai fazer a gente refletir sobre tudo que a gente disse até aqui. Essa é a hora que você vai pegar as suas anotações que você fez no seu caderno, que eu pedi para você fazer lá no início, hein? Eu tenho uma proposta de exercício agora para vocês, tá? Considerando toda essa história da moda até aqui, porque na segunda aula tem um pouco mais, que aí a gente vai entrar mais na coisa do figurino mesmo, figurino de teatro, figurino de cinema, porque como eu falei no início, não adianta nada a gente partir pra prática sem teoria, né? Porque aí não vai fazer sentido nada uma coisa com a outra. É igual a gente chegar no meio de uma série e falar: ai, fulano é casado com ciclano, o que aquela pessoa tá fazendo? Evita, galera, vamos desde o início. Gente, eu tô sentindo meus amigos aqui, eu já tô vendo as cabeças de cada um, meus aluninhos. Sim. A gente vai colocar algumas imagens, fotos da gente mesmo, eu, Babi e Larissa. E a gente vai estar com roupas de diferentes ocasiões, de diferentes climas, para diferentes momentos. Olha, privilégios, hein, que vocês vão ver foto nossa que talvez a internet não tenha visto ainda. Pra onde a gente tá indo? Será que a gente tá indo pra uma festa? Será que a gente tá indo trabalhar? Estudar? Na praça? Na casa de um amigo? Pra praia? Qual que é o clima do lugar? Como é que você acha que a gente estaria vestido se tivesse frio, se tivesse calor? Meia estação? Será que tá de dia? Será que tá de noite? Dentro ainda desses climas, hein? Porque pode mudar. Uma outra coisa também que a gente quer que vocês explorem dentro dessa pesquisa das imagens que vocês vão ver, qual é a nossa expressão artística com a nossa roupa, né? Eu prefiro me vestir de uma maneira mais séria, eu me visto de uma maneira mais que é uma comunicação mais alegre. Qual que é a minha posição social?
E a minha classe social? Lembra aquela diferença que a gente via lá atrás? Que as pessoas mais pobres não podiam usar roupa colorida, porque só os ricos poderiam aparecer. Aí depois a gente viu as diferenças, né, que vem as grifes e aí peças exclusivas. Quais peças que eu tô usando? Vocês acham que eu tô em qual classe social? E você também pode começar a se analisar as roupas que você já usou, analisar as pessoas à sua volta e até mesmo nas produções. Se você é uma pessoa que assiste filme, que gosta de ver uma novela, uma série, que tá assistindo alguma coisa no momento, começa a prestar atenção no figurino. Quando a gente parou pra poder reunir todos os conteúdos para essa oficina, eu confesso que eu fiquei meio pirada. Já tô olhando pro filme, tô falando, essa roupa não tá condizendo muito não, hein, galera? As minhas lindíssimas Larissa Benassi e Babi Maso também vão fazer o exercício e na próxima aula a gente vai vir ver o que elas falaram sobre cada imagem, tá? Claramente que uma vai falar sobre a outra porque cada um sabe de si, né, galera? Mas eu quero ver o que elas observam sobre o outro, sobre o figurino do outro. Bom, essa foi a nossa primeira aula da oficina de figurino. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu amei. Espero que vocês tenham absorvido bastante coisa, bastante conteúdo, que a gente tenha conseguido falar de uma maneira que atinge vocês, né? Porque a gente tá aqui mesmo para poder diversificar essa maneira de aprender.